Coloca a ata em discussão. Não havendo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Na ocasião, quero cumprimentar o ex-vereador dessa casa, Paulo Assis, que se encontra aí na plenária. Projeto de Lei Executivo, processo número 17/98/2015, dando nova redação à parte do anexo 4 do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 050/2014, que alterou parcialmente a Lei Complementar número 033/2010. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Finanças. Processo 17/99/2015, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2016. Encaminha a Comissão de Finanças. Projeto de Lei Legislativa, vereador Itamar Alves Freire, processo número 17/84/2015, proíbe implante de identificação em forma de chip e outros dispositivos eletrônicos em seres humanos. Não está aqui. Encaminha a comissão aí. Encaminha a Comissão de Finanças. Vereador Oséias Lopes de Faria, processo 17/95/2015, autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Dia do Juiz Arbitral. Encaminha a Comissão de Justiça. Vereador Pedro Henrique da Silva, seu Pedro, processo 17/96/2015, institui o Dia do Rio Formate e seus afluentes. Encaminha a Comissão de Justiça. Vereador Wellington Silva, processo 1548/2015, requer realização de sessão solene no dia 19 de maio, como forma de homenagem ao Dia do Deficiente Físico. Encaminha a ordem do dia. Indicações. Vereador Claudemir de Souza, processo 1715/2015, limpeza pública e retirada de entulhos do valão na rua Bom Pastor, bairro Campina Grande. 1716/2015, reparo da rede de esgoto na rua Leopoldina, bairro Vila Palestina. 1717/2015, obras de paliativo na rua H, bairro Planeta 2. 1718/2015, reparo da rede de esgoto na rua Roraima, bairro Novo Brasil. 1719/2015, reparo da rede de esgoto na rua Presidente Costa e Silva, bairro Castelo Branco. Encaminha a ordem do dia. Vereador José Antônio Pereira Caldas, Zé do Miguel, processo 4099/2014, patrulhamento e aplicação de revisol na rua G, bairro Prolar. 4100/2014, capina e varrição, pintura de meio fio na praça do bairro Antônio Ferreira Borges. 4101/2014, reparação 2 com troca de 8 manilhas à rua Ângelo Lovati, número 6, bairro Vila Capixaba. 4102/2014, substituição de 6 lâmpadas à rua Barão de Itapimirim, bairro Rio Branco. 4103, retirada de lixo de um terreno baldio à rua Lilian Bairros, Rio Branco. Encaminha a ordem do dia. Vereador Messias Donato, processo 1787/2015, placas de sinalização e faixa de pedestre à rua José do Patrocínio, bairro Sotelândia. 1788/2015, operação tapa-buraco para a rua Salvador, esquina com a rua Giovânia, Pinafo, bairro Jardim América. 1789/2015, limpeza com capina para a rua Rio Grande do Sul, Jardim América.
1790/2015, operação de tapa-buraco para a Rua Rio Grande do Sul, bairro Jardim América. 1791/2015, limpeza com retirada de entulho na Avenida América, Jardim América. Encaminhe a ordem do dia. Vereador Roberto Amorim, processo 982/2015, substituição de 10 manilhas com bitola de 1000 na rede de esgoto na Rua Onofre, bairro Areinha. 983/2015, patrulhamento e aplicação de Revisol na Rua Oswaldo Prudêncio, bairro Santa Luzia. 984/2015, reforma da quadra poliesportiva Celso Santos, bairro São João Batista 2. 985/2015, drenagem e pavimentação asfáltica na Rua dos Rubins, bairro Campo Verde. 986/2015, drenagem e pavimentação asfáltica, Rua dos Brilhantes, bairro Campo Verde. Encaminhe a ordem do dia. Está aberto o livro dos oradores. Vereador Sérgio Camilo Gomes, processo 17/93/2015, providencie a recolocação de um poste público na Rua Peregrino, bairro Vila Palestina. Tribuna livre. Encaminhe a ordem do dia. Desculpa. Processo número 14/90/2015. O vereador Itamar Freire solicita o uso da tribuna livre desta Casa de Leis para Dr. Carlos Adriane Souza dos Anjos, presidente do Tribunal de Justiça Arbitral e Mediações, expor sobre o funcionamento da Justiça Arbitral no município de Cariacica. Convido os vereadores Joel Perovano e Erildo para acompanhar o Dr. Carlos Adriano Souza dos Anjos à tribuna livre. Deixar você assumir aqui, tá? Está concedida a palavra por 15 minutos. Ok. Quero ceder a presidência aqui para o vereador Itamar Freire. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, aos vereadores da mesa, aos vereadores presentes. Eu vim fazer a representação de um procedimento que é o sistema da justiça arbitral. Hoje, o sistema não tem um desenvolvimento a nível de Estado e nós estamos indo a todos, né, aos vereadores a nível de Estado do Espírito Santo para informar o funcionamento e a agilidade que o sistema vem a trazer para o nosso Poder Judiciário. Nós vamos fazer a apresentação de 2 vídeos que vai esclarecer mais o procedimento e logo após eu dou mais uma palavra a respeito do nosso sistema livre aqui. Uma alternativa usada em vários países para... Uma alternativa usada em vários países para desafogar a justiça pode virar lei aqui no Brasil também. É a prática da mediação. Um grupo de juristas terminou hoje uma proposta para ser encaminhada ao Congresso Nacional. Gabriel não conseguiu pagar um empréstimo. Tentou negociar, mas o banco foi para a justiça. A ação, que se arrastava há 7 anos, foi resolvida hoje numa sessão de mediação. Em questão de 2 horas, com a mediadora, dando toda a assistência, se resolveu de uma forma melhor possível.
O Brasil ainda não tem uma lei que trate da mediação. Apesar disso, ela já é praticada informalmente. E essa é uma alternativa usada por vários países para dar uma solução mais rápida para os conflitos do dia a dia e desafogar a justiça, que no caso brasileiro recebe 90 milhões de processos por ano. Esse grupo de juristas terminou hoje a proposta de uma lei para mediação e a revisão da atual lei de arbitragem, outra forma de solucionar pendências fora dos tribunais. A mediação é para os casos mais simples, como briga de vizinhos, problemas na compra e venda de produtos. O mediador facilita a negociação para que os envolvidos cheguem a um acordo, mas ele não tem poder de decidir. Já a arbitragem é mais aplicada a questões empresariais e comerciais, normalmente de grande porte. E o árbitro, que é pago pelas partes, decide a questão e o que ele determina tem força de uma decisão judicial. Os juristas estenderam a arbitragem para contratos com a administração pública, como os investimentos para a Copa e os do pré-sal, e também para alguns casos de direito trabalhista. O judiciário nunca vai ter um problema com a arbitragem, ao contrário, é uma força auxiliar importantíssima. E a mediação, quando um terceiro imparcial tenta estimular a que as partes possam solucionar os seus conflitos, essa mediação nós acreditamos que se ela for anterior à propositura da ação, ela vai desafogar muito o quantitativo de novas causas. A proposta dos juristas vai ser encaminhada ao Congresso na próxima quarta-feira. E para virar lei, ela tem que ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Síndicos e administradoras de condomínios estão recorrendo à Justiça para reduzir a inadimplência, que já chega a quase 50%, segundo o Sindicato de Habitação. E as câmeras de conciliação e arbitragem têm sido a principal alternativa para tentar resolver esse problema. Portaria 24 horas, câmeras de segurança, piscina, academia, vigilantes armados de dia e também de noite. Para manter tudo funcionando, não existe nenhum segredo, é preciso ter dinheiro. E é para isso que são cobradas as taxas de condomínio. Acontece que em todo o Brasil vem crescendo o número de inadimplentes. Os dados do Secov, que é o Sindicato da Habitação, mostram que em alguns casos a inadimplência chega a quase 50%. Ou seja, de cada 10 moradores, apenas 5 pagam a taxa. Desde a mudança no Código Civil em 2003, a multa por atraso caiu de 20% para 2% e o juro é de 1% ao mês. Empresas de cobrança afirmam que esta é a principal explicação para a inadimplência. O brasileiro prefere pagar primeiro a prestação do carro, as parcelas do cartão de crédito e o cheque especial, que tem os juros bem mais pesados. Neste residencial, com 48 casas, 23 estão com as taxas atrasadas. Fábio é gerente de uma empresa que administra o condomínio. De cada 10 atendimentos que faz, 8 é para tratar da falta de pagamento. Um grande carro-chefe hoje, na verdade, dessa empresa que mais demanda é a inadimplência. Porque, na verdade, é uma coisa generalizada, principalmente em todos os condomínios onde a gente atua. Quando o dono do imóvel se nega a pagar, a briga geralmente vai parar no fórum ou então nas câmaras de arbitragem, uma justiça privada criada em 1996 no Brasil para desafogar a justiça comum. Nesta Câmara Arbitral em Goiânia, nos últimos 15 anos, foram 274 mil ações por conta da inadimplência. 84% terminaram em acordo entre as partes. Todo mundo cumpre porque ele sabe que dali para frente é uma execução na justiça comum, o nome dele fica aberto e bens dele podem ser penhorados e tudo mais. Então, geralmente, termina bem, eles acabam pagando isso daí. Mas quando não há acordo, o devedor pode até ficar sem a casa. A lei diz que o imóvel, o bem de família, ele é impenhorável, mas existem exceções. Então, IPTU e taxa de condomínio são essas exceções, né? E nesse caso, ainda que seja um único bem, o imóvel pode sim ser penhorado e levado a leilão. A maioria dos condomínios costuma reservar 10% da taxa, paga todo mês
para o fundo de reserva. Esse fundo é usado para cobrir despesas extraordinárias, emergenciais, mas por causa da inadimplência, os síndicos acabam usando o recurso para honrar com os compromissos mensais e por isso muitas vezes acabam recorrendo a outras taxas extras que a gente tem que pagar. Bom, isso aí foi alguns dos vídeos que nós temos de apresentação, mas são os principais fatores. O nosso objetivo hoje, junto aqui à Câmara, o Itamar Freire é o vereador Bi, foi um projeto de lei, né, uma parceria da Justiça Arbitral com a Prefeitura de Vila Velha, a Prefeitura de Cariacica, mais a Câmara. A tendência do sistema da arbitragem é de crescimento a nível de Estado do Espírito Santo. Hoje, a nível de Congresso, nós já temos relatos que já foi aprovado pelo Senado, já foi aprovado pelos deputados, e a busca agora é parcerias. Nós já atuamos no mercado há mais de 12 anos, temos vários procedimentos e entendimentos com essas ações, e a nossa busca agora é vir para Cariacica, consolidar, junto com a Câmara, junto com a Prefeitura, esse trabalho que é desenvolver a ação da arbitragem a nível municipal. Tá? Hoje, temos o sistema funcionando, podemos fechar parcerias com diversas faculdades, por aproveitar os alunos no curso de Direito, fazer trabalhos domiciliares, como nós conseguimos fazer nos finais de semana. Nós temos alguns projetos em Vitória, que nós fazemos um atendimento jurídico gratuito nos finais de semana nas comunidades. O último trabalho que nós fizemos foi na unidade de São Pedro, nós fizemos atendimento na escola. Fizemos mais ou menos 230 atendimentos. E qual é o nosso objetivo com a parceria? É, através do sistema, poder convocar os alunos de direito à parte da faculdade e atender a população carente, que hoje tem a deficiência do sistema jurídico. Não se tem uma agilidade, não se tem um interesse em resolver o problema da inadimplência. Muitos não têm condições sequer de ter passagem para poder se deslocar até o sistema judiciário. E outros têm medo do sistema judiciário. Quando se fala através de um advogado ou se fala através de juiz, as pessoas acabam tendo um temor de chegar lá e não ter esse direito de atendimento. Então, o nosso objetivo é, nessa parceria, vir para o município, fixar o nosso sistema e trabalhar em cima da ordem do sistema da lei federal, que é a Lei 9.037/96. Então, o objetivo nosso é crescer a arbitragem, fazer com que a população conheça, que o sistema tenha mais procura e que se possa diferenciar o sistema da arbitragem do sistema da justiça comum. Tivemos no passado algumas intervenções, algumas prisões a respeito do procedimento da arbitragem, alguns colegas tentaram se colocar acima do que é a lei, o que demanda, né? Nós tivemos pessoas que se colocaram como juízes federais, a lei não dá essa interpretação. Nós somos detentores do procedimento quando nós estamos em sala de audiência, temos o poder pátrio pelo sistema, mas muitas pessoas confundiram esse legado que nos foi atribuído. Então, o objetivo hoje é fazer o quê? Criar um projeto, mostrar à população a diferença do que é o sistema da justiça arbitral, o que é um árbitro, qual é o procedimento que ele tem capacidade de ser feito e o que é o sistema da justiça comum. Diferenciar para que as pessoas não sejam lesadas, essas pessoas não sejam enganadas por pessoas levianas que se titulam como juízes federais. Então, o objetivo é essa parceria. Juntamente buscamos o Itamar Freire e o nosso vereador Bi, que tiveram a honra de nos presentear com um projeto, e a nossa busca hoje é fazer esse trabalho junto com a Câmara e junto com a Prefeitura. Nós queremos franquear a palavra aos vereadores que quiser fazer alguma pergunta. Com a palavra o vereador Claudemir. Boa noite. Boa noite, patrão. Quero saudar aqui a mesa toda com o nome nosso presidente exercício, Itamar Freire, saudar os demais pares. E eu quero parabenizar você, né? Obrigado, vereador. Pelo esse projeto que já foi aprovado aqui na casa. Esse projeto é de muita propriedade para esse município. Um projeto que vai estar, de uma certa forma, fazendo com que as pessoas que se encontram na situação, né,
até pelo fato de às vezes, pessoas acabarem sendo envolvidas em alguma situação que acaba, né, botando seu nome numa situação muito delicada, muito difícil. Justamente. E eu queria saber, na verdade, como que vai se proceder, se essas pessoas vão estar realmente sendo beneficiadas com as ações, e se esse procedimento não vai ser simplesmente só para poder, assim, desafogar elas, ou se elas vão ter que, se elas vão ter como se livrar de uma forma definitiva, né, desse problema de inadimplência. Bom, vereador, o objetivo é fazer a divulgação, passar com que a população conheça. Nós tivemos no trâmite de 2009, 2010, fazendo um trabalho dentro dos terminais, nós somos autorizados pelo governo do Estado, fizemos uma divulgação para mais de 50 mil pessoas, fizemos 3.500 atendimentos gratuitos. Tá? Nós fizemos, inclusive, atendimentos no finais de semana e tivemos a aptidão de ajudar as pessoas carentes. O objetivo é vir fazer esse trabalho, através dos próprios vereadores, requerer, ou, se a gente tiver um espaço, nós vamos ter o poder de aquisição de atuar durante a semana e também a disponibilidade do final de semana para atendimento. Os casos que cabem dentro do procedimento da arbitragem, que são os direitos disponíveis, que são hoje direito do consumidor, cheque, uma promissória. Por quê? Qual é a função da arbitragem e como é que a arbitragem pode atuar? Né? Direta e indiretamente. A parte direta é a procura, e a indireta é quando a gente pega um processo e tenta ajudar o procedimento. Quer dizer, a população ela vai poder entrar em contato conosco, nós vamos marcar um horário, fazer o atendimento e ver a possibilidade do que é o problema dela. Se cabe dentro da arbitragem, nós vamos poder fazer a atuação. Se não cabe, nós vamos fechar parcerias, igual nós fechamos agora com a Faculdade Favi e Facesa em Vitória, que ela já tem um próprio núcleo jurídico. E nós vamos estar em parceria com a faculdade, ajudando a população, encaminhando para que isso possa ser atendida. Quer dizer, dentro da arbitragem é uma ação definitiva. Ela chegou, a gente vai pegar, fazer uma notificação, convidar a parte devedora a estar presente em juízo, e dali resolver seu problema. Caso ele não consiga, a gente passa para o atendimento da faculdade. Então, a gente espera também fechar esse procedimento com as outras faculdades a nível de Cariacica. A gente já fez a proposta para o Pio 12 e outras faculdades para a gente utilizar os alunos de direito que têm uma carga horária de 200 horas mensais para fazer esse atendimento, que não é cumprida e que poderia ajudar muito bem a população. Então, nós teremos a disponibilidade de fazer o atendimento, não só pelo período da manhã, na tarde, ou também final de semana. E se houver projetos de busca, tá? Como nós fizemos em Vitória, recentemente, como eu já retornei a falar, do procedimento na Grande São Pedro, onde nós fizemos um atendimento dentro da escola. Nós fizemos o sábado de 9 da manhã até 17 horas e fizemos mais de 200 atendimentos para a população. Olha, vocês estão de parabéns. Obrigado. É um trabalho que, com certeza, vai ajudar muito o nosso povo, principalmente aquela família mais humilde, né, que às vezes se encontra nessa situação. E o interessante desse projeto é que aqueles que quiserem promover qualquer tipo de ação, né, uma mini ação global nas comunidades mais carentes, que solicitar esse trabalho, nós estamos à disposição. Né, vocês vão estar lá presentes para poder estar orientando e fazendo com que as pessoas, né, consigam um caminho para se livrar dessa dívida da qual, né, perturba muito a mente deles. E lembrando também que a população ela não tem a informação jurídica necessária. Tá? Ela não tem o conhecimento, ela não sabe que ela tem um dever, ela tem um direito, mas ela também pode buscar seus direitos, porque ela tem essa deficiência. O nosso Ministério Público hoje, infelizmente, ela não tem a capacidade de atuar dentro do procedimento e estar limitado. Quer dizer, então, esse procedimento da arbitragem, ele vem facilitar o sistema, vamos trabalhar em prol de tentar ajudar a população e fazer com que a gente consiga fazer o sistema funcionar mais rápido e mais prático. Muito obrigado, uma boa noite, que Deus abençoe, que a gente consiga estar expandindo, né, esse trabalho para todas as comunidades das quais nós sabemos que existem pessoas com esse problema. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Oséias. Quero saudar aqui nossa mesa diretora, através do nosso presidente Itamar, nobres edis desta casa, público presente, assessores, lideranças. Quero saudar todos que nos assistem também pela TV Web e TV Câmara. Quero saudar também doutor Carlos, né? Carlos Adriano. Quero aqui, doutor Carlos, que
dizer, vamos falar pela minha pessoa, né? Porque muitas vezes nós achamos que a população ainda não conhece, não sabe da importância do trabalho Sim. que os senhores fazem, que é belíssimo. Há poucos dias, né, quero parabenizar o vereador Bi, o vereador Itamar também pelo projeto. Quero dizer que, junto com minha assessoria, com a nossa assessoria, fizemos um profundo estudo sobre o trabalho do juiz arbitral e mediações. Né, e dizer assim, a belíssima surpresa, vereador Messias, que a gente não tinha noção disso. Eu não sei se todos têm a noção do trabalho que é feito por esses profissionais. E ocasionou que, sem a gente perceber, estava conversando com o vereador Itamar, a nossa assessoria, né, também fez um projeto, né, aqui nesta casa, foi lido hoje, né, e com certeza será aprovado, da criação do dia, né, do juiz arbitral no município de Cariacica. Justamente aí propomos o dia 23, né, 23 de setembro, não é isso? Isso. Justamente para a gente poder, junto com esta Casa de Lei, junto com o município, junto com as outras autoridades, que a gente pudesse difundir, que as pessoas pudessem ter maior conhecimento. Então venho aqui, também, não vou fazer uma pequena pergunta, né? Mas quero parabenizar a todos vocês, a todos os senhores, por esse excelente trabalho que a nossa população, que nós somos de periferia, sou vereador de periferia, a gente sabe o quanto anseia pela justiça aquele povo que muitas vezes tem medo da justiça. Mas, com certeza, com o trabalho que está sendo feito, com certeza, muita coisa irá mudar. Queria perguntar especificamente aqui no município de Cariacica. Quais são, né, os atendimentos que estão sendo feitos aqui, se vocês estão atendendo aqui lá, que estão atendendo, mas especificamente aqui a quantidade de pessoas, com certeza ainda é pouco o número, né, que procura essa ajuda. Né? Vereador, nós fizemos um trabalho de divulgação, esse trabalho não foi um trabalho tão intenso. Tá? Nós temos algumas pessoas que acabaram nos procurando, nós acabamos fazendo alguns procedimentos, e a nossa busca hoje, justamente dessa parceria com a Câmara e com a Prefeitura, é difundir para a população esse conhecimento e trazer, né, como eu falei de início, a parceria, o espaço, juntamente com as faculdades, a gente poder trabalhar isso daí. A gente vai começar a fazer um trabalho de divulgação, mediante agora o mês de maio para junho, tá? A gente vai entrar com a propaganda de mídia, a gente vai fazer trabalho, a gente vai buscar as lideranças comunitárias para poder fazer esse trabalho de divulgação e também contar com os vereadores para poder também estar atuando dentro desse procedimento, como eu falei com o Itamar, que a gente pode fazer esses projetos, regularizar esse final de semana, a cada 15 dias a gente pode fazer um projeto diferenciado em cada comunidade. Eu tenho a disponibilidade dos profissionais, tenho a disponibilidade dos alunos, e hoje é importante a gente botar os alunos na área do direito, não só do direito, mas como as outras entidades que têm administração, assistente social, para poder trabalhar. Eles têm a carga horária, mas não é cumprida. Quer dizer, então, nós podemos fazer esse trabalho e estamos abertos a esse tipo de atendimento. Tá? Dentro do procedimento, como eu te disse, em 2009, 2010, nós fizemos um trabalho junto aos terminais. Nós tentamos fazer com o governo anterior, mas ele vetou, não chegou a autorizar. Nós pretendemos agora voltar a fazer esse trabalho, mas também contar com o apoio dos próprios vereadores para poder regulamentar e fazer esse trabalho nas comunidades. Nós vamos abertos a esses procedimentos. Parabéns. Obrigado. Pelo excelente trabalho. Muito obrigado e boa noite. Não havendo mais ninguém para fazer pergunta, ao vereador Messias, está com a palavra. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite, presidente Itamar Freire. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela proposição dessa tribuna livre, que muito contribuiu para esclarecimentos, dúvidas, né? Não só essa casa, mas também aqueles que nos acompanham pela TV Web. Há um ditado popular que diz que a justiça ela tarda, mas não falha. Mas não falha. Mas quando a justiça começa a tardar, pressupõe que ela começa a falhar. Em alguns estados dessa federação, quanto São Paulo, Rio de Janeiro, sul do país,
é uma realidade a justiça arbitral. E sabemos que com essa ação, né, dos juízes arbitrais, acaba desafogando um pouco, né, a metodologia comum, né, da própria justiça que atua nas federações, né, seja de ordem estadual quanto federal. Sim. A pergunta, doutor, é o seguinte: já tem em Cariacica algum fórum, me perdoe pela ignorância, se o nome é fórum, se é escritório, existe alguma junta arbitral, né, organizada em Cariacica? Como o senhor falou agora há pouco, a luta já é de muitos anos. Me parece que Dr. Marco Maciel, lá atrás, foi um dos patronos. 1996. Um dos patronos, né, do juizado. Se a gente botar a lei por sequência, ela é de 535 a.C., né? Moisés foi um dos primeiros prelatores a usar a arbitragem. E já no Brasil, ela veio fazer parte do bloco do Mercosul, né, em 1996. Em 1995, o sistema da arbitragem funcionou na criação dos juizados especiais. Só que o juiz arbitral ele só poderia emitir um laudo. Ele era um conciliador e passava para a parte do juiz togado. Então, o nosso sistema ele tinha dois gastos, em pagar o juiz arbitral e pagar o juiz togado. No procedimento de 1996, deu autonomia, situou o sistema com um sistema jurídico privado, aonde o juiz arbitral ele tem que trabalhar, que é o mais importante, senão ele não recebe. É o contrário do judiciário, que recebe e não trabalha, né? Mas, então ele tem que trabalhar para poder receber. E se ele não fizer isso, ele não tem nenhum tipo de rendimento. Quer dizer, então o procedimento da arbitragem hoje, ele tem o quê? A fase de crescimento. Quer dizer, desde 1996 que ele vem sendo desenvolvido. Hoje, quem utiliza o sistema? As grandes empresas, a Vale, a Petrobras, a Celor, só trabalham com arbitragem. Por quê? A sentença do juiz arbitral ela é única, não cabe recorrer. E dentro da própria lei da Constituição, nós temos 180 dias para aplicar essa sentença. Quer dizer, então, mesmo você indo até o Supremo, se tiver todo dentro regulamentado, não tem recurso. O ano passado, o Eike Batista teve um prejuízo, entre aspas, porque ele não quis pagar os custos processuais, parou justamente no Supremo, e foi julgado e procedente, e ele teve 24 horas para fazer a quitação, ou seria feita a penhora de bens ou penhora online. Quer dizer, então, nós temos esse procedimento. Dentro do Cariacica, ainda nós não temos nenhum núcleo. Nós estamos pretendendo fazer essa implantação a partir de junho, tá? Mas antes disso, se tiver algum trabalho, se tiver algum projeto de qualquer vereador que queira fazer esse atendimento nos bairros, nós estamos abertos a esses procedimentos. Muito obrigado, doutor. Acho que é importante até no final o senhor deixar, além do e-mail, né, um contato para que a população que assiste a TV Câmara, a TV Web, possa fazer contato com os senhores. Certo. Muito obrigado. Okay. Com a palavra o vereador Celso Andrion. Querido presidente em exercício dessa sessão, vereador Itamar Alves Freire, vereadora Jaqueline, vereador Robertinho, demais colegas vereadores que se fazem presentes, o público aqui assistindo e acompanhando a sessão, os alunos da nossa faculdade tão querida, o cidadão que nos acompanha pela TV Web, meu boa noite. E também boa noite ao doutor Carlos, que vem a esta casa, primeiramente, sensibilizar esse grupo de vereadores, que também motivados pelo vereador Itamar e vereador Bi, com a iniciativa do projeto, vem convidar essa casa, primeiramente, a se sensibilizar diante da proposta, conhecer um pouco mais a matéria, que por mais velha que seja, ainda é nova, né, porque é pouco difundida ainda, é um serviço que, como Vossa Excelência mesmo falou no discurso, precisa chegar a quem mais precisa, ainda precisa chegar ao conjunto da população. Então, quero parabenizá-lo por essa iniciativa e por esse trabalho. Obrigado. Eu gostaria de fazer 3 perguntas, doutor Carlos. Sim. Qual a estrutura que hoje se conta para esse trabalho? Estrutura física, então onde vocês estão localizados? Estou entendendo que pela última pergunta que o vereador Messias Donato apresentou, há uma perspectiva de criar núcleos nos municípios, né? Pelo que eu entendi, mas qual é a estrutura central que hoje vocês contam para desenvolver o trabalho, tanto estrutura física como pessoal, né? Essas são as 2 primeiras perguntas. A terceira é também em continuação ao que o vereador Messias falou, onde as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo a sessão, e aqui também o público presente, podem acessar o serviço, aonde eles procuram,
né, já que tem a dinâmica de vir ao encontro, Sim. mas nem sempre a justiça está no momento que se precisa. Então tem que ter um espaço físico que as pessoas possam procurar e acessar esse direito. E a última pergunta, já tiveram uma audiência com o nosso prefeito de Cariacica para tratar essas questões pontuais do município? Seria isso. Bom, vereador, respondendo a sua primeira pergunta, nós estamos localizados no centro de Vitória, no edifício Alexandre de Boaz, número 502, na sala 701, 702. Né? O nosso quantitativo, ele é um quantitativo crescente, dependendo da demanda. Tá? Hoje, a gente tem uma média de 10 juízes, pode atuar 24 horas, né? Temos parcerias, inclusive junto agora com o Batalhão de Trânsito, para poder fazer as resoluções. Tá? Vamos atender sábado, domingos e também feriados. Tá? E, como eu falei, o quantitativo ele pode ser crescente. Hoje a gente tem a formação de profissionais, os alunos na área do direito, os advogados estão procurando o sistema da arbitragem, estão procurando o curso de arbitragem para poder estar participando, entendeu? Para poder desenvolver esse trabalho e poder fazer atuação. Hoje, se eu tiver necessidade de 200 juízes arbitrais, eu, como ministrador de cursos, eu posso formar com um período de 30 dias. Se for da área do direito, é uma coisa até bem mais fácil. A lei ela é bem clara, gente. Não precisa ser formado no âmbito do direito para ser juiz arbitral, o artigo 13 da lei. Mas o que está acontecendo agora, com o apoio do Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, através do ex-ministro Joaquim Barbosa e o atual ministro Lewandowski, nós temos o apoio geral e o sistema do Conselho Nacional de Justiça está regulamentando, junto com o Congresso, o procedimento da arbitragem. Quer dizer, então nós estamos hoje a nível Brasil, a arbitragem ela é a nível Brasil e a nível Mercosul. A nossa sentença, para você ter uma ideia, ela tem validade aqui quanto nos Estados Unidos. Se for feito um acordo e se for utilizado a cláusula de arbitragem intermitente nas ações, ela pode fazer uma sentença direta e essa sentença internacional. Quer dizer, então nós temos um poder pátrio dentro da Constituição de fazer uma sentença, estamos dentro dos trâmites legais, sem nenhum tipo de recorrência. Nós temos o nosso telefone, que é o 3029 1714, né? E tem o e-mail do tribunal e temos o site do tribunal que a gente vai passar para que as pessoas possam ter contato direto, possam estar nos ligando para poder ter mais informações. Audiência com o prefeito. Olha, essa audiência com o prefeito, a gente não teve ainda, né? Na tolerância a gente buscar aí através dos vereadores. Inclusive nós temos alguns projetos para trazer para a questão da prefeitura. Hoje os contratos diversos da prefeitura pode ser utilizado o sistema da cláusula de arbitragem, não correria esse procedimento para a justiça comum, se tornaria muito mais fácil. Se há processos de licitações, não caberia recursos dentro do procedimento ou intervenções. A gente já tem exemplos do Paraná, tem exemplos de São Paulo e do Acre, onde estão mais envolvidos o procedimento. Para você ter uma ideia, o contrato temporário dos professores, são utilizados essa cláusula de arbitragem. Isso demanda que o professor automaticamente, quando ele entra para o sistema, ele assina esse contrato, ele não poderá recorrer ao judiciário, será julgado intermitentemente pela arbitragem. O procedimento hoje de São Paulo, dentro do procedimento dos veículos, se um veículo ele é apreendido, né, ele pode ser julgado e tramitado pela arbitragem, e com 90 dias esse veículo ele vai a leilão. Não tem que suportar e superlotar os pátios hoje diretamente. Quer dizer, então nós temos diversos projetos que nós podemos trazer para a Câmara, para o prefeito, para poder adiantar, quer dizer, e promover a maior celeridade e a mais rapidez possível no procedimento jurídico, que é o objetivo da arbitragem. Com a primeira vez consolidada, a arbitragem nos procedimentos, ela é única, não cabe recorrer. Quero aqui parabenizar o doutor Carlos e queria convidar a presidente em exercício Itamar Alves Freire que façamos um requerimento assinado pelos 19 vereadores solicitando uma audiência do nosso prefeito Juninho para o grupo, né, e aqui representado pelo doutor juiz Carlos, para que ele possa também, então, compartilhar com a administração pública, que eu acho que é quem pode dar um apoio mais efetivo, porque a Câmara tem um papel limitado, doutor Carlos. Então, eu acho que a administração pública municipal seria o instrumento de viabilizar ações e atividades pertinentes aí com esse trabalho belíssimo e de grande relevância e importância para a nossa sociedade. De forma muito especial, uma sociedade tão carente e necessitada de ter os seus direitos garantidos, que é a população de Cariacica. E lembrando o vereador, né, nós trabalhamos justamente com a parte, a busca é a parte mais carente, lembrando que o sistema ele funciona na parte jurídica
E eu sou morador do morro, sou morador que conhece os problemas, sabe como é que funciona e vive o problema do dia a dia. Então, a busca justamente de fazer a justiça funcionar e fazer acreditar no procedimento é na palavra de celeridade. E agradecer a Deus por dar essa oportunidade para a gente. Parabéns. Obrigado. É regimental o pedido do vereador que assim possamos tornar realidade esse requerimento, né? Tem mais ninguém? Não havendo mais ninguém para fazer pergunta, eu gostaria que o doutor fizesse as considerações finais. Bom, nós viemos aqui justamente fazer esse questionamento, trazer essa oportunidade para que os vereadores conheçam o procedimento da arbitragem, possam avaliar mais profundamente e podamos fechar um trabalho justo e que possa atender aos anseios da população. Então, o objetivo da arbitragem é fazer com que a população conheça o sistema e está aberto a qualquer tipo de pergunta, intervenção e ajuda que for necessário. Eu agradeço a todos. Uma boa noite. Eu quero agradecer a presença do doutor Carlos e os seus auxiliares e gostaria de pedir à vereadora Ilma e à vereadora Edna que conduzisse o doutor até a saída. Passamos à hora dos oradores. Com a palavra, o vereador Seu Pedro, pelo prazo de até 10 minutos. Vai tirar foto lá? Boa noite a todos e a todas. Boa noite à mesa, presidente César, outros vereadores, vereadora aqui presente, o povo aqui presente, líderes comunitários, a TV Ebs, TV Câmara, o povo todo aqui presente. Hoje a minha subida aqui hoje, vou fazer uma avaliação, até uma expectativa, do 1º de maio. O 1º de maio, esse ano, em nível estadual, municipal, nível do Brasil, teve uma grande repercussão com a PL 4330, né, que todos ficaram naquela dúvida da PL 4330. Que é onde cabe os direitos dos trabalhadores, né, e trabalhadoras desse país, principalmente as trabalhadoras, né, que a gente sabe que sofre. E a gente tem dúvida dessa PL, tem dúvida desse modo no Brasil. Pode dizer que é bom para o trabalhador, para a trabalhadora, mas a gente tem que provar primeiro, porque é um sistema que todas, até as prefeituras, a saúde pode ser privatizada. Aí a gente tem dúvida, né? Mas a gente está sabendo que tem esses debates, já passou no deputado federal e agora vai para o Senado, depende do Senado agora, fazer a votação, e ou acabar por lá, ou vai ter que chegar até o colo da Dilma para poder resolver esse problema, né? A outra coisa que eu quero falar, ainda no 1º de maio, a gente viu em algum estado, né, coisas absurdas contra os trabalhadores, contra os professores, né? No governo, que é dos tucanos, lá no Paraná, foi um absurdo o que a gente assistiu, o que a gente ouviu com os trabalhadores. Foi um absurdo. Foi uma ditadura daquelas que já foi passada aqui no nosso país. Por quê eu estou falando isso?
que os trabalhadores, principalmente, né, principalmente os professores, foi 150 pessoas atingidas pelo bala de borracha, tá? Pela bomba de gás. É uma falta de respeito com os trabalhadores. Sérozinho, eu acho que a gente não pode estar se patuando com isso. Que a vida do trabalhador é uma vida muito sofrida, a gente sabe disso. Tem seu salário, principalmente professor que luta com a comunidade em geral. Então, eu acho que esses governos têm que ter mais cautela com isso, né? Que seja do PSBB, que seja do PT, que tenha cautela com isso. Então, assim, na sociedade que nós estamos hoje, o que nós estamos assistindo em nível nacional, é uma coisa que a gente tem que duvidar. Eu estava lembrando, em 1995, que foi do governo do Sarney, que tinha saído da ditadura e estava quase aí da coisa, as coisas que a gente sabe que não funcionou, principalmente com aquele choque que deram na gestão de acabar com a infração. Baixou tudo. Só que quem não lembra tem que lembrar que o brasileiro passou fome, faltou feijão nas prateleiras, faltou arroz, faltou açúcar, faltou tudo. Isso não é o modo de governar. O modo de governar é o modo que tenha credibilidade com a sociedade mais justa. É ver e olhar mais voltado à sociedade que a gente sabe que precisa das pessoas. Então, mais na frente nós sabemos também, depois do que teve o Collor de Mello, né, que era o Salvador, era um homem bonito e também se caiu numa fraqueza. Depois do Collor de Mello, voltou o nosso governo federal, Fernando Henrique Cardoso, né, que preparou algumas coisas. Eu não sou injusto dizer que não tem algumas coisas. Que é algumas coisas que até o Lula continuou. O que foi? O RV, que foi feito por Itamar Franco, RV, ele tornou o real. Né? Tornou o real. Que foi assim, a gente viu, que até hoje está o real, mas por que está hoje? Todo mundo achava que se o Lula tomasse de conta desse país, ia mudar a moeda, ia fazer coisas absurdas. O que é que o Lula fez? Deixou a moeda, né? Cumprimentou algumas programas social, que nem o Bolsa Família, que foi criado no governo SHC, mas não tinha legítima história, né? Foi criada. Depois que o Lula entrou, criou a Bolsa Família, a Vala Gás, aquele monte de coisa que tinha, e a gente sabe que não era coisa plantada. No Lula, com essas coisas, a Bolsa Família, Fomos Zero, o país deu um avanço. Ninguém pode negar isso. Um avanço tirado por mais de
30 milhões de brasileiros da miséria e da fome. Lógico que hoje nós sabemos que já tem uma infração não criada pelo governo Dilma nem o governo Coisa, é criado por um sistema que está em todos os países. Tem país aí hoje que é muito pior do que o Brasil, o desemprego. Então, eu acho assim, nós queremos, eu mesmo quero, sou do PT, quero que a Dilma conserte mais, conserte esse país, tá? Não mexa no nada dos trabalhadores, para mim não tem que mexer, nem aposentadoria, nem nada, ela tem que fazer uma avaliação. É o meu modo de vista, porque no trabalhador não precisa, a gente está botando ele na miséria que já está mais. Vou continuar. Então, assim, para concluir, nós temos que fazer avaliações dos governos que já passaram e os que estão passando. Só para terminar, essa manifestação que teve contra o PT, contra a Dilma, eles quebraram a cara, porque eles pensavam que a Dilma ia botar o exército na rua, a Polícia Federal, a Polícia Estadual, e não botou. Não foi porque não quiseram, não. Ela que fez isso. E eu duvido que se fosse o HC, se fosse a Suneve, se não tinha cobrido o povo na borracha, até o povo chorar. Tá? A verdade é essa. A verdade é obrigado a dizer, ninguém vai engolir isso que está se passando na mídia, porque para mim isso é cachorrado se nós engolir. Obrigado. Solicito ao senhor secretário que faça a avaliação de quórum. Presente. Celso Andrion. Sempre presente. Claudemir de Souza. Edna Luzia Furtado. Erildo Denadai. Nilma Crisóstomo Siqueira. Itamar Alves Freire, presente. Jaqueline Moraes da Silva. Joel Perovani. Jocelino Miguel da Silva. Zé do Miguel. Messias Donato. Oséia Lopes de Faria. Pedro Henrique da Silva. Roberto Amorim. Sérgio Camilo Gomes. Wellington Silva. Passamos para a ordem do dia. Ordem do dia. Processo 1134/2015. Veto total ao projeto de lei número 028/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo a instituir o Programa de Controle Médico da Saúde do Servidor Municipal. Autor do projeto, vereador Itamar Freire. Com a palavra, o vereador Itamar Freire. Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras, público presente, funcionários dessa Casa de Leis, todos que nos assistem pelos meios de comunicação. Eu quero pedir aos nobres companheiros que nos ajudem derrubando o veto deste projeto. Sinceramente, eu fico até meio constrangido, seria a palavra, diante desse fato. Este projeto foi um projeto que os funcionários da prefeitura trouxeram para mim e pediram que a gente transformasse em lei, fizesse, e essa casa aprovou, e aqui, com todo o respeito que tenho à administração, venho lamentar, vetar um projeto que está falando da saúde dos funcionários públicos. É lamentável. Esse projeto, com todo respeito, e aqui falo com o excelentíssimo senhor prefeito, de quem eu sou aliado naquilo que é bom, mas não querer dar prosseguimento a uma lei
que vai cuidar da saúde do maior patrimônio que o município tem, que o maior patrimônio que a prefeitura tem não é aquelas máquinas podres, não é aquele monte de carro velho, é o funcionário que é o maior patrimônio. Então, fica aqui o meu repúdio a esse veto. E peço aos companheiros que nos ajudem a derrubar, porque o funcionário público precisa ter um atendimento especial na saúde. É só isso que o projeto está pedindo. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Ilma, do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, lideranças aqui presentes. Senhor presidente, eu aproveito a oportunidade de falar nessa tribuna dessa Câmara, no projeto do vereador Itamar, para registrar que ontem nós tivemos uma perca muito grande com o falecimento do Ferron. Ferron, que foi servidor desse município ali, prestando serviço diretamente na aviação Itapemirim por muitos anos à frente da Itapemirim, um homem ilustre, trabalhador, digno, foi candidato a vice-prefeito pelo nosso município nas eleições de 2008, na vice-presidência de Marcelo Santos, e ontem nós estávamos ali no cemitério de Ponta da Fruta sepultando o Ferron ontem à tarde. Eu gostaria de pedir à Câmara que fizesse um minuto de silêncio e aproveito a oportunidade para convocar a Comissão de Justiça dessa Casa de Leis para a reunião amanhã, às 16 horas. Nós temos muitos projetos de leis e vamos começar a reunião às 16 e emendar com a sessão. Muito obrigado, presidente. É regimental. Passando para a votação, com a palavra o vereador Celso André, do PT. Discussão. Vereadora Ilma solicita que faça correção pública, que a convocação da Comissão de Justiça é na quarta-feira, às 16 horas, não na terça-feira, como aqui ela pronunciou e pediu que a gente fizesse a correção. Presidente, vereador César Lucas, demais colegas vereadores, público presente, lideranças, membros do Poder Executivo, eu gostaria aqui de expressar meu apoio à derrubada do veto do prefeito, e que veto um projeto de extrema relevância da autoria do vereador Itamar Alves Freire, que vem com a sua sensibilidade que é peculiar, cuidar também da saúde do funcionalismo, a saúde do servidor de Cariacica, que é realmente um patrimônio, e que precisa ter um plano de trabalho específico, e aí, na proposta desse controle, só vem a administração toda ganhar, porque você vai ter um funcionalismo mais disposto, mais saudável, e assim também com melhores resultados, né, vereador Itamar? Então, a máquina pública funcionando bem, quem ganha na ponta é o cidadão de Cariacica, que vai ter uma máquina pública efetiva, gerando resultados, e a política pública acontecendo na vida do nosso povo tão sofrido. Mas, infelizmente, vereador Itamar, também tenho aqui que comungar com Vossa Excelência do repúdio, porque não é de se esperar que essa gestão do governo Juninho, venha a vetar projetos de tamanha relevância, de tamanha importância, porque já se tornou comum
atitudes do prefeito Juninho, que vem negando o conjunto dos direitos dos cidadãos de Cariacica e também do funcionalismo. Para os meus colegas vereadores, se não estão lembrando, o mês de abril, que acabou de se encerrar, é o mês data base do funcionalismo, vereadora Jaqueline. E não chegou nenhum projeto dando aqui o aumento do funcionalismo. Hoje, no Sindicato do Funcionalismo Público de Cariacica, teria uma reunião logo cedo, onde, pelos comentários que eu ouvi de algumas pessoas, iam deflagrar a greve no município de Cariacica, justamente por esta injustiça que esse governo tem dito a todos os cantos, que não tem dinheiro. Que não tem dinheiro para lá, que não tem dinheiro para cá, mas é bom que o cidadão de Cariacica seja sempre lembrado na sua memória que esse governo que fala que não tem dinheiro foi capaz de fazer um contrato de 4 milhões de marketing e propaganda. É esse governo que não tem dinheiro, vereador Sérgio Camilo. Não tem dinheiro para executar as políticas públicas que geram o bem-estar da nossa cidade, do nosso cidadão, seja saúde, seja educação, seja obras de qualidade que tragam melhoria de vida para o nosso povo. Para isso não tem dinheiro, não. Mas para fazer contratos exorbitantes com coisas que não trazem significado nenhum para o dia a dia do cidadão, tem. E para piorar, na resposta que o Ministério Público me apresentou da minha denúncia sobre o aumento de salário do prefeito, que eu mesmo não mandou um projeto de lei específico para esta casa, que assim a lei determina. Conclua, vereador. Concluindo, presidente, o prefeito, na sua apresentação de argumentos em resposta, demonstrou um cálculo de 6% de aumento para ele, para o vice e para o secretariado. Enquanto para o funcionalismo público ele deu 4% ano passado e esse ano não, falou que não vai dar nada. É esse o prefeito Juninho que tem administrado essa cidade para ele, para os seus amigos e para a sua família. Obrigado, presidente. Passamos à votação do veto. Os favoráveis dizem sim, os contrários dizem não. Secretário, faça a chamada. Amarildo Araújo. Ângelo César Lucas. Não. Celso Andrion. Claudemir de Souza. Edna Luzia Furtado. Erildo Denadai. Ilma Crisóstomo Siqueira. Tamar Alves Freire. Não. Jaqueline Moraes da Silva. Joel Perovani. Jocelino Miguel da Silva. Zé do Miguel. Messias Donato. Oséias Lopes de Faria. Pedro Henrique da Silva. Roberto Amorim. Sérgio Camilo Gomes. Wellington Silva. – 15 votos não, 2 ausências, derrubado o veto. Processo número 1399. Só gostaria de dizer que o vereador Bi, justificar que o vereador Bi, do presidente do PSB, se ausentou porque foi na posse do presidente Folheto, no Estado. Processo 13/99/2015. Veto total ao projeto Lei Complementar número 001/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos, da Administração Direta, Autárquica e Fundacional. Autor do projeto, Robson Cheis. Passamos à votação do veto. Os favoráveis sim, aos contrários não. Votando em discussão, não havendo discussão, favorável sim, suave não. Vamos lá. Amarildo Araújo. Ângelo César Lucas. Não. Celso Andrion. Claudemir de Souza. Edna Luzia Furtado. Erildo Denadai. Ilma Crisóstomo Siqueira. Tamar Alves Freire. Não. Jaqueline Moraes da Silva. Joel Perovani. Jocelino Miguel da Silva. Zé do Miguel. Messias Donato. Oséias Lopes de Faria. Pedro Henrique da Silva. Roberto Amorim.
Sérgio Camilo Gomes. Wellington Silva. Quinze votos não e 3 ausências. Derrubado o veto. Processo número 1400/2015. Veto total ao projeto de lei número 262/2014, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras e vencimento do magistério público. Autor do projeto, Erildo Denadai. Coloco em discussão, Erildo Denadai, do PT. Boa noite a todos e todas. Queria saudar a mesa, os colegas vereadores, o público presente. Saudar aqui a Alessandra, a Astrid e a Ilza, né, que são alunas da Uniub, e dizer para vocês, primeiramente queria pedir que votasse não a esse veto. Por que não? Nós criamos uma lei instituindo a psicopedagogia no município de Cariacica. Foi uma lei que nós criamos junto com a ABPP, né, que é a Associação Brasileira de Psicopedagogos. Fizemos uma tribuna livre, fizemos essa lei. Depois, colocamos essa lei no Estatuto do Magistério. Então, nós já temos, colegas, o psicopedagogo como um cargo criado no município. E agora estamos, para fechar todo esse processo, colocando no plano de cargos e salários. Então, vocês, terminando o curso de pedagogia, fazendo uma pós-graduação em psicopedagogia, no próximo processo seletivo já vai ter o cargo, né, e no concurso público também, já é obrigatório. Então, essa proposta aqui, colegas, por isso que eu gostaria que vocês votassem não, houve um equívoco, na verdade, na hora do veto. Já conversei sobre isso já na prefeitura, um equívoco em relação à lei inicial, mas seria importantíssimo derrubar esse veto para que a psicopedagogia fique completa, né? A lei já está no estatuto e vai para o plano de cargo e salário. Então, eu queria que vocês votassem não, e dizer que a psicopedagogia hoje tem uma importância fundamental para o diagnóstico da aprendizagem, do rendimento. Quantos alunos que vocês estão estudando isso, vão estudar muito isso ainda, né? Tem dificuldade de aprendizagem e precisa de um especialista que vai fazer essa ponte com a saúde, né? Para que esse aluno não fique retido, para que ele possa aprender, né? E que essa aprendizagem, quando não acontece, que seja feito um diagnóstico. Não simplesmente reprovar, sem saber o que ele tem. Déficit de atenção, déficit de concentração. Hoje isso está crescendo muito no país e nós precisamos de levar isso a sério, e eu gostaria muito de pedir aos colegas que votassem não ao veto. Obrigado. Com a palavra o vereador Celso Andreão. Senhor presidente, vereador César Luca, demais colegas vereadores, público presente, quero aqui fazer uma pequena ponte com o veto do projeto do vereador Erildo Denadai, também demonstrando a importância da inserção da psico no magistério, da importância que tem para o cuidado, para a orientação, para o tratamento, mas lembrar o seguinte, né? O vereador Erildo relatou bem aqui os equívocos dessa procuradoria da prefeitura. Então, assim, é por isso que os vetos, vereador Itamar, nos assusta aqui, vereador Wellington, porque essa procuradoria é desqualificada, me parece, para tamanha tarefa, tanto de orientar o prefeito nos seus projetos, quanto também de dar parecer sobre os nossos, vetando diversos projetos importantes com uma justificativa frágil, sem fundamentação cabível de veto. Então, assim, que bom que o vereador Erildo subiu aqui para exatamente relatar que numa conversa com o procurador, ele mesmo reconheceu que errou, né? Poderia ter pedido o projeto de volta, né, vereador Erildo? Até para evitar de colocar um projeto desse tamanho de equívoco para votação. Mas eu quero aqui agradecer ao vereador Erildo para expressar isso para o conjunto dos vereadores, como o procurador da prefeitura erra nos seus pareceres. Obrigado, presidente. Passando em votação, os favoráveis sim, os contrários não. Amarildo Araújo. Não. Ângelo César Luca. Não. Celso Andrion. Não. Edna Luzia Furtado. Não. Erildo Denadai. Ilma Crisóstomo Siqueira.
Itamar Alves Freire, não. Jaqueline Moraes da Silva. Joel Perovani. Jocelino Miguel da Silva. Zé do Miguel. Messias Donato. Oséias Lopes de Faria. Pedro Henrique da Silva. Roberto Amorim. Sérgio Camilo Gomes. Wellington Silva. 16 votos não, 2 ausências, derrubado ao veto. Com a palavra, vereador Erildo Denadai, do PT. Bem rápido, eu quero fazer uma declaração de voto, mas na verdade dá uma notícia que é boa, né? Nós aprovamos aqui, os profissionais do magistério hoje trabalham 3 anos contratados e ficam 1 ano ausente. Então é bom que vocês saibam, até para divulgar isso. E o procurador, nós fizemos uma proposta aqui, ela foi aprovada hoje. Qualquer professor contratado temporário que trabalhou 3 anos, ele não vai mais precisar ficar 1 ano ausente para poder continuar trabalhando. Então é importante divulgar isso. Isso foi publicado sexta-feira e é uma proposta aprovada por essa Casa de Leis, né? E a outra é dizer que a questão do funcionário público hoje está complexa. E o único avanço até agora, eu faço parte da mesa de negociação do Sindiups, foi que o auxílio alimentação de R$ 112, né? Era proporcional à carga horária, ele passou para 150, Celso. Então, assim, a partir de 1º de janeiro, vai ser pago R$ 150, né, para quem trabalha 40 horas. Antes era proporcional à carga horária. Então, um professor que trabalhava um horário ganhava 112,50. Agora vai para 150. Foi o único avanço até agora que nós conseguimos na negociação. Só aproveitar, presidente, para dar essas 2 boas notícias, assim, mesmo que não é isso o objetivo, né, a gente busca um aumento salarial, né, mas são 2 questões que eu queria pontuar aqui. Obrigado pela atenção. Passando para a discussão. Com a palavra, vereador Celso Andreon. Declaração de voto. Vereador César Lucas, demais colegas vereadores, que bom que nós derrubamos os 3 vetos encaminhados pelo prefeito a esta casa, dando alguns sinais de autonomia do conjunto dos vereadores sobre essa administração que está aí. Isso é importante, vereador Amarildo, quando a gente tem um mínimo de autonomia e de independência para poder exercer a nossa função de votar, mesmo às vezes, vereador Itamar, como Vossa Excelência mesmo aqui expressou, sendo da base de governo, mas é governista naquilo que é bom, naquilo que é ruim, não dá para a gente jogar nossa ética na lata de lixo e votar apenas por subserviência. Que bom que os vereadores, na hora de votar os vetos encaminhados pelo prefeito, têm se posicionado dessa forma. Só ajudar o vereador Erildo, o projeto de lei que altera os valores do ticket foi lido na quarta-feira, né, nesta casa. Apesar de ser uma justiça praticando uma injustiça, né, porque quem ganha menos vai ganhar o mesmo valor de quem ganha mais, né, então assim, quem trabalha mais. E tem outras áreas querendo o aumento do valor do ticket, né, então assim, às vezes a gente fica nessas encruzilhadas, vereador Sérgio Camilo. Quer fazer um agrado, acaba fazendo um agrado, desagradando ou sendo injusto. No fundo é isso, né? Porque quem trabalha 40 horas tem um direito e quem trabalha 30 horas teria um outro direito. Por isso que a lei que nós aprovamos, ela é adequada porque o valor do ticket é correspondente às horas trabalhadas. Então, até que ponto a gente está sendo justo com quem trabalha 40 horas, né? O projeto de lei está nessa casa para a gente discutir, debater, e lembrando que é para o conjunto dos funcionários, não específico para a área de educação, mas é para todo o corpo de funcionários da Prefeitura Municipal. Obrigado, presidente. Passando para a discussão, segunda discussão. Processo 414/2015. Proíbem os supermercados e estabelecimentos congêneres localizados no município de Cariacica de computar como tempo de utilização do estabelecimento o período em que o consumidor estiver na fila do caixa. Na segunda discussão. Pela ordem de discussão, aprovado. Moção. Essa moção de Messias vai ler mesmo, ele está andando ausente? Não, Messias não está aí não. Tá não.
Requerimento. Vereador Wellington da Silva. Processo 1548/2015. Requer a realização de sessão solene no dia 19 de maio, como forma de homenagem ao Dia do Deficiente Físico. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Vereador Erildo Denadai. Indicação. Solicito a permanência dos reflectores instalados na Praça Padre Gabriel, em frente à Igreja Nossa Senhora das Graças, bairro Valverde. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Aprovado. Vereador Itamar Freire. Processo número 809/2015. Proceder com a reabilitação do campo de futebol do Corinthians, bairro Nova Rosa da Penha 2. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 810/2015. Patrulhamento e revissol e compactação e com rolo e acabamento na Rua 100, bairro Nova Rosa da Penha 2. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 811/2015. Providenciar iluminação no entorno do campo de futebol do Corinthians, bairro Nova Rosa da Penha 2. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador José Antônio Pereira Caldas, Zé do Miguel. Processo 3131/2014. Capina, varrição e pintura de meio-fio para a Rua Filomena Matos, bairro Porto de Cariacica. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 3132/2014. Implantação de 2 luminárias completa para postes localizado à Rua Nossa Senhora das Graças, bairro Valverde. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 3133/2014. Aplicação de revissol na Rua Leopoldina Monteira Firme, bairro Andorinhas. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 3134/2014. Recapeamento asfáltica em 300 metros da Rua Santa Clara, próximo ao posto médico, bairro Oriente. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 3135/2014. Troca de 150 metros de manilhas de 20 por manilhas de 40 de concreto para a Rua Santa Clara, próximo ao bar do Zequinha, bairro Oriente. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Jocelino Miguel da Silva. Processo 635/2015. Drenagem e pavimentação da Rua D, bairro Sotelândia. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 636/2015. Drenagem e pavimentação da Rua G, bairro Sotelândia. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 637/2015. Drenagem e pavimentação da Rua F, bairro Sotelândia. Coloco a indicação em discussão. Não havendo em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 638/2015. Drenagem e pavimentação da Rua E, bairro Sotelândia. Coloco a indicação em discussão. Não havendo em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 639/2015. Drenagem e pavimentação da Rua H, bairro Sotelândia. Coloco a indicação em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Roberto Amorim. Processo 243/2015. Drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Lindolfo João Rodrigues, bairro Morrinhos. Coloca em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Processo 282/2015, patrulhamento e aplicação de Revisol para a Rua 14, bairro Prolá. Coloco em discussão, não havendo, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 283/2015, patrulhamento e aplicação de Revisol para a Rua 15, bairro Prolá. Coloco em discussão, não havendo, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 284/2015, patrulhamento e aplicação de Revisol para a Rua 16, bairro Prolá. Coloco em discussão, não havendo, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 285/2015, patrulhamento e aplicação de Revisol para a Rua 17, bairro Prolá. Coloco em indicação em discussão, não havendo, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Sérgio Camilo Gomes. Processo 472/2015. Drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Jacaraípe, bairro Vista Dourado. Coloco em discussão, não havendo, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 473/2015. Capina e limpeza de terrenos baldio com vegetação extremamente alta na Rua Copacabana, bairro Morada de Santa Fé. Coloco em votação, em discussão, não havendo em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 474/2015. Instalação de rede de esgoto na Rua Jacaraípe, bairro Vista Dourado. Coloco a indicação em discussão, não havendo em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 475/2015. Instalação de 3 braços de luz de luminárias em postes localizado na Rua Jacaraípe, bairro Vista Dourado. Coloco em discussão, não havendo, coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Processo 476/2015. Vaga de carga e descarga no horário de 8 às 14 horas, com sinalização horizontal e vertical, da mesma na Rua Dom Pedro II, bairro Cruzeiro do Sul. Coloco a indicação em discussão, não havendo, coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a sessão, convocando sessão ordinária para a próxima segunda-feira em horário regimental. Uma boa noite a todos.